nesta noite tem para todos nós grandes bênçãos, vida da parte dos céus. Eu tenho louvado ao Senhor e quero já agradecer a Deus, enriquecer esta oportunidade em louvores por tudo que Deus tem feito por nós. Eu sei que você que está aí no seu lar, hoje nós estamos vivenciando algo extraordinário, que talvez para muitos seja algo novo, inesperado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Já agradeço em especial ao muito digno pastor, presidente, o nosso pastor José Cláudio Munhoz, a sua família abençoada, a todo o ministério aqui em Americana. Nós estamos hoje aqui na casa, ou seja, na igreja mãe, e nós temos louvado ao Senhor já por tudo que Deus já tem proporcionado desde o início deste culto. É uma programação, nós vimos o trabalho aqui nos bastidores e nós nos alegramos muito em Deus por tudo que Jesus tem feito por esta equipe de produção, essa parte técnica, sonoplastia, cameraman, é algo muito abençoado da parte do Senhor. Então nós queremos louvar a Deus por todo esse empenho, por todo este trabalho voltado ao reino dos céus. Eu quero não só ficar nas minhas palavras, mas eu quero compartilhar da parte do Senhor uma palavra que Deus colocou no meu coração, segundo escreveu Marcos, ou seja, o Evangelho de Marcos. Nós estaremos meditando aqui no capítulo de número 4, e o verso de número 35 a seguir. Deus abençoe o pastor que está na direção do culto nesta noite, pastor Misael, fazendo-se acompanhado também do pastor Diniz. Estou nesta noite muito abençoado, junto com alguns irmãos aqui, que podem nesta noite engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Pois bem, a epígrafe do texto nos diz que Jesus apazigua a tempestade. Verso 35 do capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E seguiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Queridos e amados irmãos, eu quero convidar você nesta hora para poder meditar comigo em uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Posso até dizer nesta hora que o Deus que nós servimos é um Deus zeloso para com os seus. O Deus que nós servimos é um Deus que tem poder de transformar. É um Deus que tem na sua mão o controle de todas as coisas. Pode transformar questões físicas, pode transformar questões emocionais, pode transformar questão espiritual. E nós estávamos aqui pensando, eu desde quando recebi esta proposta, porque poderia ter dito não, eu recebi do Senhor uma palavra, porque nós estamos munidos de homens de Deus dentro deste campo tão abençoado de trabalho, que é o campo de Americana.
abrangendo essas 3 cidades tão abençoadas, que é aqui em Americana, Santa Bárbara do Oeste e também a cidade nova, Odessa. Estamos enriquecidos com homens e mulheres e jovens que tenham um compromisso fiel com a palavra de Deus na sua vida. Então, quando recebi esta proposta de poder, então, vir falar-lhes a respeito de Deus, ou contar para vocês a história de Jesus, ou poder proferir, como fui munido com esta palavra, vinda dos altos céus, já na terça-feira, segunda para terça-feira, em uma madrugada, o Senhor colocou em meu coração uma palavra profética destinada já esta semana na cozinha do céu, para poder alcançar você agora onde você está na sua casa. Você agora que talvez esteja em outro lugar e está nessa linha de transmissão via internet, para poder receber da parte do Senhor uma palavra de mudança, uma palavra de transformação para a sua vida. Eu tenho acreditado em meio a todos os acontecimentos do capítulo 4, do verso 35 a seguir, em que Jesus já estava um pouco cansado daquele dia tão cansativo, sol castigante, a determinação dele em compromisso com o reino dos céus e com a sua palavra, em poder falar-lhes a respeito do maior poder que poderia existir na época e seria transcorrido para o futuro, que era o poder da palavra de Deus. É com esta palavra nesta noite que nós alcançamos você que é membro de uma igreja, que é membro desta igreja. Você que está nos ouvindo nesta hora e talvez se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. Você que está passando talvez uma grande tribulação, você que está envolvido talvez em circunstâncias contrárias ao propósito de Deus na sua vida. Eu venho munido com uma palavra de Deus profética para você nesta noite. O Deus que nós servimos, nunca Ele está tarde, ou Ele nunca chega tarde para resolver o problema na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele estando no controle de todas as coisas, Ele tem sobre si a responsabilidade por excelência, por bondade e misericórdia, por amor, de poder alcançar a sua vida. A Bíblia diz lá em Romanos 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. É o que Deus está determinando para você hoje. Talvez seja um paradoxo dizer para você que você deve se alegrar, que você deve ter paciência, que você deve esperar em Deus, em meio a tudo aquilo que está cercando você, em meio aos acontecimentos. A famosa pandemia que toma um grau universal para tentar amedrontar, impedir e inibir a igreja de poder prosseguir. Aí no contexto político, surpresas desagradáveis dentro da nossa nação. Mas a Bíblia diz que Deus está no meio dela. Meio da onde? No meio da sua igreja. A igreja está segura. Você está seguro e você deve ter esperança, porque Deus tem uma palavra de vitória para você. Pois bem, o texto sagrado está nos dizendo que Jesus vai entrar em um barco, pedindo a eles que passassem para o outro lado do mar da Galileia, Genezaré. Eu não vou entrar em detalhe hidrográfico nessa questão do Jordão, que se abria e ficava largo e se tornava um mar. Mas o que eu quero me prender nesta noite é que Deus trabalha em circunstâncias, muitas das vezes até erradas. Já era tarde, e sendo tarde, nos diz a Bíblia Sagrada, que Jesus pediu para eles entrar, a chegada quase à última hora. E Jesus pede a eles para eles entrar dentro de um barco.
A multidão já apertava eles. Jesus estava cansado, havia pregado sobre a parábola do grão de mostarda, sobre a parábola da candeia, outras parábolas. Foi um dia de cansaço, de ensino, mas ele estava determinado por causa do reino. Ele se alegrava em Deus porque ele acreditava no resultado futuro. Deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses para você nesta noite. Talvez você não entenda porque você passou por algumas provações no passado, porque você orou no passado, e talvez você não colheu ainda a tribulação que você passou. Você talvez não tenha colhido ainda as suas orações. Mas eu quero dizer que o bom depósito dos céus está guardado para o dia da adversidade. Para o dia que talvez você pense que Deus não vai lhe ajudar, que Deus não vai lhe socorrer. Eu venho hoje aqui na qualidade de profeta do Senhor para entrar dentro da sua casa com permissão e para pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e decretar na sua vida que não haverá problema que Deus não possa resolver, que não haverá questão de diagnóstico dentro do contexto da medicina que Deus não possa alcançar. O Deus que eu prego nesta noite a você é um Deus que vai te alcançar em meio à sua tristeza. Nunca é tarde para Ele trabalhar na tua casa, nunca é tarde para Ele trabalhar no seu casamento, nunca é tarde para Ele trabalhar em meio a tantas circunstâncias contrárias à proposta de Deus, em meio às suas promessas na sua vida. Então alegre o seu coração. Jesus disse: entre dentro do barco e passe para o outro lado. Já era tarde, mas Ele está no controle. Já era tarde, mas Ele está no comando, está no governo, porque quem manda é Ele. Por isso está em cima e reina. E se reina é Senhor, e se é Senhor está sentado sobre o seu sublime trono. E se está no trono é porque Ele é excelência. A Ele seja dada glória, honra, louvor, majestade. Não há ninguém que possa impedir no céu, na terra, nem debaixo da terra, aquilo que Deus tem guardado para você. Operando Deus, quem impedirá? Prometendo Deus, quem poderá invalidar aquilo que Ele tem decretado sobre a sua vida? Entre no barco, passe para o outro lado. E eles entraram. Jesus, cansado, vai na popa, coloca uma almofada. E cansaço é coisa terrível, irmão. Só sabe quem está com Ele. E ele deitou-se e acabou tomado de um sono profundo. O texto sagrado está dizendo que de repente um alvoroço, um vendaval começou a se levantar. Esse texto é tão conhecido em poder falar a você que os discípulos ficaram perturbados. O vento sopra, as ondas se levantam e a água começa a entrar dentro do barco. Eu não sei que tamanho era essa embarcação, mas a Bíblia diz que existiam outros barquinhos ao redor deste barco. Porém, no singular diz que a água entrava neste barco, que o vento se levantava contra este barco. Mas tinha um detalhe: Jesus estava lá. Deixa eu proferir outra palavra para você aí na sua casa. Não importa o tamanho da circunstância, do problema que você está enfrentando, Ele está dentro do barco. Ele está na sua vida. E o controle está na sua poderosa mão. Eles, apavorados, despertam o mestre e diz ao mestre: mestre, o senhor não se preocupa que pereçamos? E ele, acordando do seu sono, levanta e diz: cessa, vento, e acalma-te, mar. E a Bíblia diz que houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que estáis vós, todos vocês, tímidos? E a Bíblia diz que eles chegaram no outro lugar, ou lugar lá do leste, para ser exato,
a região de Decápolis, lá do leste de Israel, fronteira com a Síria. Existia uma cidade chamada Genezaré ou Gadara, para alguns outros leitores. E a Bíblia diz que o barco parou na praia. Existia uma história que estava acontecendo naquela região. Uma cidade voltada para o lucro, um pensamento e uma ideia de prosperidade, usando a cultura de gentios. Porque a criação de porcos, e é um detalhe que não vamos entrar agora, criação de porcos ou comer porcos, carne de porco para um judeu, é algo abominável. Mas essa cidade estava voltada então para poder granjear, lucrar com os gentios. Tem um detalhe que podemos dizer aqui, que uma cidade que mora na fronteira da Síria, ou um lugar que se habita em fronteira, porque lugar para se habitar não é em fronteira. Fronteira é lugar arriscado. Você se lembra da história, quando Ló se separou de Abraão? A Bíblia diz que ele foi morar em uma fronteira. E ocorreu que existia uma guerra de 5 reis e 4 reis. E a coisa ficou feia, porque ele morava em uma fronteira. Fronteira é lugar de risco. Fronteira não é lugar para se habitar. E lá em Gadara estava acontecendo isso. A cidade estava tomada por uma perturbação terrível. Um homem estava sendo escravizado por forças contrárias do inferno. O texto é tão conhecido e diz que este homem morava dentro de um cemitério, dormia nos sepulcros, e ninguém conseguia parar este homem, a não ser acorrentá-los, mas ele tinha quebrado corrente já, a não ser também de aprisioná-lo em cadeias, e fechar dentro da prisão, mas não conseguiam segurá-lo. E a terceira coisa que me chama a atenção, também não conseguiram o matar. Poderia se unir 50 homens e segurar e o matar, mas não conseguiram matar. E pensando nessa história, eu fiquei esta semana, porque eu percebi que aquilo que é improvável tem uma atitude transformadora de Deus por causa de uma escolha. E eu vim entender porque este homem não morreu. Porque existia um dia determinado para ele de uma grande vitória. Eu chamo a sua atenção. Você que está triste, você que está angustiado, você que tem se enfraquecido com o contexto que tem ouvido e visto, você que tem passado por tribulações e você não está suportando mais, eu vim aqui nesta noite profetizar na sua vida, aí onde você está, você que está me ouvindo, Deus tem solução para o seu problema. Ele está dizendo: levante a tua cabeça, tenha esperança, porque o improvável de Deus vai entrar por dentro da sua casa. O improvável de Deus vai entrar pelo meio da sua família. E Ele vai fazer o seu nome ser glorificado. Não podemos desanimar. Temos que permanecer firme no propósito. Foi Ele que mandou nós entrar no barco. E Ele entrou junto conosco. A igreja não precisa temer. Não precisa ficar amedrontado com esta questão da pandemia. Não precisa ficar amedrontado com esta questão política. A igreja não depende da política. A igreja não depende da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A igreja depende de Deus, vive para Deus, se alegra em Deus, espera em Deus e acredita que Deus terá um novo amanhecer para ela. Levante a sua cabeça. Pois bem, a história está dizendo que aqueles que estavam naquele homem, Jesus perguntou qual era o nome deles, porque ele fez uma pergunta para Jesus: o que vieste fazer aqui, filho do Altíssimo?
Jesus perguntou o nome dele e falou: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus olhou para ele e disse: saia dele agora. Estava passando uma manada de porcos, segundo a história, 2.000 porquinhos. E eles disseram: podemos entrar nos porquinhos? E entraram nos porquinhos. Se lançaram num precipício. O problema era um homem naquela cidade, que era o transtorno e era o caos. Mas quando os porquinhos se lançaram, chegaram então os criadores de porcos e expulsaram Jesus e os seus discípulos já na praia para eles irem embora. Mas aquele rapaz foi liberto daquele mal. Aquele rapaz foi liberto daquelas ações, das hostes malignas, de principados e potestades. Estava ação, em perfeita lucidez, e agora sem roupa, despido. Em um resumo aqui, ele se aproxima de Jesus, possivelmente alguém coloca uma capa nele, e ele disse: deixa eu entrar no barco e ir com você, Jesus. Jesus disse para ele: fica, você não vai, volta para a tua casa e conta com grandes coisas o Senhor Deus fez por você. E a Bíblia diz que ele entrou em direção ao caminho da sua casa. Pois bem, nós não podemos desistir jamais. Aos olhos humanos poderíamos dizer: como é difícil, como é impossível, é improvável que venha acontecer alguma coisa. Mas ele era escolhido. E Deus nessa noite me chama a atenção para dizer para você que a sua história não vai terminar desta maneira, que a sua situação não vai permanecer assim, porque ele fez uma escolha. E a escolha de Deus é você. A escolha de Deus é a sua família. A escolha de Deus é o seu esposo, é sua esposa, são seus filhos. Deus lhe escolheu para fazer uma grande obra na sua vida. E você não pode desistir. Eles então voltam para o lugar onde estavam, na região de Cafarnaum. E quando chegam, já tinha uma multidão esperando a eles. Lá do outro lado, estou dizendo a vocês que o improvável está na mão de Deus. Aquilo que talvez alguém diga não tem solução, eu não acredito que vai acontecer nenhum milagre. Eu não acredito mais nesta nação, eu não acredito mais no governo, eu não acredito mais nessa questão e tanta história, tanta balela que se diz por aí. E Deus está com você porque Ele quer que você confie nele. A tua bênção vem dele, o teu milagre vem dele, a tua saúde vem dele. Se Deus não guardar eu e você, quem é que pode nos guardar? Fazemos a nossa parte, mas o controle está na mão de Deus. Eu tenho que enfatizar isso para alguém. Saia deste quarto escuro. Pare de ficar nessa situação de desistência. E anime o seu coração, porque tem uma proposta de salvação para você. A tua história não vai terminar assim. Enquanto eu falo, o meu coração se alegra em poder dizer que nenhuma angústia vai ficar dentro do seu coração. Nenhuma tristeza ficará. Deus irá te alcançar, não é amanhã, mas é hoje. Porque antes de terminar este culto, os céus há de destilar algo especial sobre a tua vida. Não fique sem nos ligar, não fique sem mandar um e-mail, não fique sem curtir, não fique sem comentar algo, deixe o seu endereço, mas não fique nesta situação, porque o improvável está na mão de Deus. Jesus chega à praia de novo, está lá um centurião chamado Jairo, que tinha sua filha moribunda, que estava à beira da morte, não havia morrido ainda.
e chamou Jesus para ir na sua casa e orar por ela, para ela ser curada. Mas a multidão apertou. A multidão apertou Jesus. E ele não conseguiu sair de onde estava. Olha só o que está ocorrendo. Uma mulher se aproxima. Os discípulos estão ao redor de Jesus. Ficou todo mundo parado, muita gente, aglomerou o povo. E a mulher vai chegando. Não sei se empurrando, não sei de que maneira, mas ela chegou. Segundo o contexto judaico, aquela mulher não poderia estar dentro do arraial, deveria estar fora. Ela talvez estaria disfarçada com outra roupa, porque a roupa de alguém imundo era diferenciada. Então agora ela entra em cena. Aí eu comecei a pensar essa semana, lendo esta passagem, e vim entender por que a multidão apertou. Porque se Jesus saísse, andasse em passos longos e rápido, a mulher já estava sofrendo há quanto tempo? Há mais de 12 anos. Já tinha gastado sua fazenda, sua riqueza, com a medicina, médicos em toda a região, para poder ser curado ou ser curada daquele estado tão deplorável. Ela estava à beira da morte, enfraquecida, anêmica, fraca para poder caminhar. Então algum estudioso diz que ela se rastejou e foi se rastejando em meio às pernas dos homens. Ela conseguia alcançar a ponta do vestido, a orla da sua vestimenta, e tocou Jesus. E Jesus é tomado por algo, porque saiu virtude dele. E quando sai virtude, ele diz: alguém me tocou. Um dos discípulos diz: mestre, alguém te tocou? A multidão é tão imensa e nos aperta, e o Senhor está dizendo que alguém me tocou? Tocou, porque de mim saiu virtude. E ficou aquela discussão, e ela estava saindo, e ela sentiu de parar e disse: foi eu que toquei no Senhor. Foi eu que toquei no Senhor. Está curada. E a mulher, no momento que havia tocado, recebeu instantaneamente a cura. Olha só o que o texto está dizendo. A multidão agora desaperta. E Jesus vai com Pedro, Tiago e João para a casa de Jairo. Quando eles estão indo, alguém diz: não adianta mais ir. Não adianta. Jesus olhou e disse assim: ela está dormindo, eu vou despertá-la. Oh, glória a Deus. E vai para a casa de Jairo. E todos nós sabemos que o milagre foi estabelecido dentro da casa de Jairo, porque na casa de Jairo a morte foi embora e a vida chegou. Sabe o que eu quero dizer para você? É que Deus, em meio à circunstância errada, em meio a tantos problemas, Deus sabe trabalhar. Deus permitiu que a multidão apertasse Jesus, porque era chegada a hora do grande milagre. Era chegada a hora de Jesus entrar em cena para mostrar o que é o poder de Deus. E eu estou munido com esta palavra profética nesta noite. Não se preocupe com a igreja, porque ela é noiva de Cristo. E o noivo cuida bem da sua noiva. Esse momento que a igreja está passando não é para a sua destruição, mas a igreja está atravessando isso é para um grande crescimento. O que Deus está para fazer pós esta grande nuvem de tribulação que nós estamos enfrentando, pós então esta grande tempestade que nós estamos enfrentando, é uma grande multiplicação de almas que vai chegar diante da casa do Pai. É improvável, mas Deus curou a mulher do fluxo de sangue. É improvável, mas alguém tinha morrido na casa de Jairo e recebeu a ressurreição. Eu poderia passar a noite aqui e falar de questões improváveis,
Por que não dizer da mulher que estava na casa do general Naamã, que ajudava a sua ama, ou a esposa do general, a tirar roupa, e roupa de leproso, irmão. Tocou instantaneamente, você é contagiado pela lepra. Mas ela estava ali. No improvável eu entendi que quando nós olhamos e não conseguimos ver a saída para algo, quando nós não conseguimos ver o que Deus tem para fazer por mim e por você, em meio à nossa força tão limitada, nossa fé que muitas vezes de boca falamos que temos, mas quando chega a prova, aí sim dá para saber quem é e quem não é. Essa pandemia é para destacar algumas pessoas. Esse problema que nós estamos enfrentando, não só neste país, é para diferenciar quem é e quem não é. Porque quem é crente, irmão, está firme. Quem confia em Deus, ele não abre mão da sua confiança. Então, se vozes têm chegado aos teus ouvidos, se as barreiras no estado invisível que você não está vendo, está se levantando contra você, Deus tem solução para este problema. É improvável, mas Deus tinha algo para a vida de Naamã. E eu vim entender que aquela menina não foi contagiada pela lepra, mas Naamã foi contagiado pela fé daquela menina. A menina não se contagiou com a lepra, mas a fé daquela menina contagiou Naamã. E ela disse: ah, Senhor meu, se tu estivesse diante do profeta que há em Israel, você seria curado da sua lepra. E nós sabemos da história. Aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia não ter mais saída, era então o extraordinário de Deus para poder chegar até aquela casa. É o improvável. Após então esse grande milagre, a morte de João Batista, e vem a primeira multiplicação de pães. É improvável que 5.000 homens sejam então alimentados por um lanchinho de um rapaz que comia bem. Talvez parecido comigo ou com o pastor Diniz, porque alguém que sai com um lanchinho com 5 pães e 2 peixinhos na mão, não comia pouco. Eu conheci já pequeno, alguém comia, não tinha pãozinho, né? Os pãezinhos não existiam, era tal da bengala. Ali em São Paulo, um pão grande, um filão. Alguém comia uma bengala com a jarra cheia de vitamina de abacate. Então este menino está naquela multidão, 5 pães e 2 peixinhos. É improvável que 5 pães e 2 peixinhos venham alimentar 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. E depois saem catando os pedaços de peixe, de pão e enche 12 cestos. O improvável é o que Deus está dizendo, está na mão dele. Quando alguém não acredita que você vai ser, quando alguém acredita que você não vai chegar lá, é improvável que alguém chegue, é improvável que você alcance aquela universidade, é improvável que você venha a ser abençoado, é improvável, e vozes começam a soprar diante dos seus ouvidos. Deus está no controle desta impossibilidade. Deus está no controle e está no centro da tua vida. O milagre está batendo na tua porta hoje. O milagre está chegando na tua casa. O milagre está chegando na tua vida. É improvável, mas Deus está no controle. Vai se passando o tempo e eu encerro aqui, dizendo a você que 2 anos e meio se passam da grande multiplicação de pães e do grande milagre em Genezaré. O capítulo 8 está dizendo agora, do Evangelho de Marcos, que então está voltando Jesus de novo em Decápolis. E aí começa a chegar, e quando ele chega, a recepção agora é diferenciada. Eles viram Jesus chegar e começaram a abraçar Jesus, e Jesus começou a fazer a obra
e visitaram, e milagres começaram a acontecer. Um surdo mudo é curado, e aí a multidão está ouvindo a pregação de Jesus. E agora a multidão está ali o dia inteiro e está com fome. Quantos tinham na multidão? Que foram alimentados por outro discípulo, outro que estava ali, que agora não tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas segundo a multiplicações, tinha um rapaz que tinha 7 pães de lanche. E entrega na mão de Jesus. E Jesus ora e abençoa. E começa a se multiplicar de novo. A segunda multiplicações alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E eu vou fazer aqui então uma ilustração dizendo que alguém se aproxima. Porque há 2 anos e meio atrás, quando Jesus foi lá em Decápolis, em Genezaré, não tinha nenhum crente. Depois da grande tribulação do problema, aquele rapaz aprisionado por demônios foi liberto. E segundo a história, diz que ele começou a pregar. Depois de 2 anos e meio, Jesus encontra mais de 4.000 almas que haviam aceitado a Ele como seu suficiente Salvador. Eu paro aqui e digo para você: aguarde a surpresa. E a mensagem desta noite é para você que está aí. Não se preocupe com aqueles que se levantam e dizem que não vai dar certo. Não se preocupem enquanto muitas vozes estão dizendo não vai acontecer nada neste país. A igreja não vai conseguir sobressair dessa situação. Eles estão completamente enganados. Porque o Deus que operou em Gadara, o Deus que operou na região de Decápolis, é o Deus que está aqui nesta noite dizendo para você: nunca haverá questão impossível que Deus não possa dominar na sua casa, na sua vida e na sua história. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero neste momento oportuno dizer a você que está aí, nos assistindo, nos ouvindo, você que está passando por algumas tribulações, alguns problemas, você que desanimou, desacreditou, parou na sua jornada da fé, ou você que está ouvindo esta palavra de Deus, que está trazendo ao seu coração nesta noite esperança, faça o seu comentário, curta nesta página de vida que nós estamos transmitindo a você. Há a solução para o teu problema. Se queres aceitar a Cristo como seu Salvador, aonde você está, levante uma das suas mãos. Se puder ajoelhar, ajoelhe-se nesta hora. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que está aqui, é o Deus que está aí nesta hora. Eu estou sentindo nesta noite uma unção da parte do Senhor, que vai curar pessoas aí agora na sua casa. O Jesus que tem poder, o Cristo que é ressurreto, está alcançando a sua vida nesta hora. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos, porque acreditamos que nada é impossível para o Senhor agir. Alcança meu irmão, minha irmã nesta hora, que atravessa uma questão administrativa de nós não podermos estar nos cultos presentes, mas estamos cultuando ao Senhor, porque a verdadeira igreja está agora reunida. E nós queremos, debaixo da autoridade do Teu Santo Espírito, que o Senhor está curando nesta hora, que o Senhor está libertando, que o Senhor está abençoando casais, que o Senhor está abençoando filhos, que o Senhor está alcançando, Senhor, profissionais liberais, que o Senhor está alcançando empresários e abençoando, Senhor, o seu povo. Venha derramar da tua unção e da sua graça nesta hora. Venha arrancar angústias, tristezas, desesperos, questões de pânico, questão, ó Deus, talvez de insônia, mas venha decretar pelo poder, porque talvez seja improvável alguém acreditar, mas a sua igreja é escolhida, a sua igreja é lavada e é remida
pelo teu precioso sangue. Que Deus abençoe em Cristo Jesus nesta hora.